Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou Adalberto Pessoa, sou oraculista, trabalho com astrologia e oráculos de cartas, tarô e baralho cigano. Sou terapeuta holístico, trabalho principalmente com radiestesia radiônica e terapias florais. E também sou magista. E estou aqui para trazer previsões através da técnica de astrologia horária. A pergunta que eu quero responder é se o Lula tem chances para ganhar a presidência no ano de 2022. Alguns eventos têm acontecido recentemente. Lula foi inocentado de praticamente todas as acusações que ele sofreu de maneira injusta e o Lula está recuperando a popularidade dele. Está em alta na mídia, está em alta nas redes sociais, né? A popularidade dele está alta, resultados de pesquisa estão a favor dele. Então, do ponto de vista dos oráculos, do ponto de vista da astrologia, a pergunta que surge é se ele tem chances de ganhar no ano de 2022 para presidente. Eu estou gravando esse vídeo na data de 26 de junho. Hoje é dia 26 de junho de 2021, é um sábado de manhã, estou gravando aqui esse vídeo. Eu já tenho um mapa horário para responder essa pergunta. Essa pergunta, a bem dizer, veio na minha mente no mapa horário no dia 5 de abril de 2021, às 7 horas e 43 minutos da manhã, aqui em Arujá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O mapa astral do Lula, ninguém sabe com certeza a hora que ele nasceu, há dúvidas do local aonde ele nasceu, tá? Então o mapa astral do Lula não é um mapa astral exato, não dá para usar o mapa astral do Lula para fazer uma previsão exata. Então, quando a gente não tem a data de nascimento, a hora e o local aonde a pessoa nasceu para calcular o mapa astral, a gente pode usar o mapa de astrologia horária. O mapa de astrologia horária não precisa da data de nascimento, hora e local de nascimento. O que é importante na astrologia horária é o dia, a hora e o local em que a pergunta vem na mente do astrólogo, tá? É isso que é importante. É por isso que se chama astrologia horária, porque a hora em que a pergunta desce na mente do oraculista, do astrólogo, essa hora é que é importante para você levantar o mapa horário. É como se o universo quisesse mandar uma mensagem preditiva de previsão para o astrólogo. E o astrólogo tem que ter uma boa antena psíquica para captar essa mensagem, esse momento em que o universo quer passar uma mensagem para o profissional, tá? Isso tem muito a ver com o treino do astrólogo horário. Isso tem muito a ver com o treino e com outros fatores que não vem ao caso explicar agora. Eu posso explicar num outro vídeo. Então o universo quis me passar uma mensagem no dia 5 de abril de 2021, às 7 horas e 43 minutos. Foi o momento em que eu tive a intuição, me veio na cabeça essa pergunta. Será que o destino mudou? Será que a direção do destino, as probabilidades do destino estão mudando a favor do Lula? Então o que acontece? Essa pergunta me veio à mente em abril. Só agora em junho é que me ocorreu de realmente calcular esse mapa horário, fazer uma análise, principalmente com os últimos eventos, os eventos de inocência do Lula, esse momento de popularidade do Lula, tá? O mapa astral do Lula, como eu disse para vocês, não é um mapa astral exato, mas dá para fazer uma aproximação. E no mapa astral do Lula, eu já tinha visto que ele está na fase final dos momentos difíceis dele, tá? Aquela época em que o Lula foi preso, em que o Lula foi acusado, difamado,
mesmo no mapa astral aproximado do Lula, dava para ver uma série de aspectos negativos envolvendo Urano no mapa astral do Lula. Mas ele está saindo desse ciclo, ele está saindo dessa fase, está na fase final desse ciclo negativo. Porém, como é um mapa astral aproximado, não é muito exato fazer essa previsão no mapa astral dele. Então, eu estou usando a técnica de astrologia horária. Vamos analisar o mapa horário e vamos ver a resposta. Lula tem chances de ser presidente no ano de 2022? Eu mudei a câmera de posição porque ao mesmo tempo em que eu falo com vocês, eu estou com o meu computador ligado aqui na minha frente com a tela do mapa horário, tá? Então eu vou conversar com vocês olhando para o mapa horário. E aqui na tela do vídeo deve aparecer para vocês o mapa horário para vocês me acompanharem, tá? Vou explicar. Então, respondendo a pergunta, será que o Lula tem chances para ganhar como presidente no ano de 2022? A resposta do mapa horário é sim. Me acompanhem, eu vou dar a justificativa técnica, quem quiser me acompanhar, ele tem chances, tá? Ele tem chances de ganhar sim. Chances boas. Então vamos ver aqui no mapa horário o que a técnica mostra. O Lula, ele é representado pelo signo de Escorpião, casa 7, que inclusive é o ascendente dele no mapa astral dele, né? É o provável ascendente dele. Tá? A casa 7 representa uma outra pessoa que o astrólogo, no caso o astrólogo sou eu. Então quando eu quero fazer o mapa horário de uma pessoa famosa que eu não conheço, essa pessoa tem que ser representada pela casa 7, tá? Então Lula está sendo representado pelo planeta que rege Escorpião, a casa 7, que no caso é Marte em Gêmeos, tá? Marte em Gêmeos representa Lula. E o cargo de presidente é representado pela casa 10 no mapa do Lula, tá? Que abre no signo de Leão. Ou seja, o planeta que representa o cargo de presidência é o Sol em Áries, é o Sol exaltado. A gente percebe aqui que o Sol em Áries está dando recepção para Marte. Sol em Áries está exaltado e no domicílio de Marte, que é o planeta que representa o Lula. Ou seja, o cargo de presidência, ele quer mesmo alcançar o Lula. Tá? É como se o destino quisesse entregar o cargo de presidência para o Lula. Isso já mostra um caminho bastante aberto, bastante favorecido para o Lula. Agora, o mais importante é que Marte e o Sol, tá? Eu tenho que ver se existe um aspecto entre Marte e o Sol. E pelo que eu vejo aqui, sim, existe um aspecto entre Marte e o Sol, existe um sextil, é um sextil aplicativo. Então, esse aspecto fala a favor do Lula se tornar presidente. Ele tem ótimas chances de conseguir o cargo de presidente. Não é uma previsão taxativa, tá? Não é uma previsão definitiva e taxativa, porque nós temos um problema aqui. Nós temos uma lua fora de curso. A lua está em Capricórnio, a lua também representa o Lula nesse tipo de mapa. É uma lua em Capricórnio, então é uma lua em exílio e fora de curso. Então não é um resultado definitivo ainda. O destino não está selado, esse que é o ponto. O destino não está selado. Então, na verdade, as probabilidades nesse momento, de novo, repetindo, hoje é dia 26 de junho de 2021. Então, nesse momento, as probabilidades astrológicas estão favoráveis ao ex-presidente Lula, para ele ser reeleito no ano de 2022. Mas esse destino não está selado ainda pode mudar. A lua fora de curso mostra que esse destino ainda pode mudar. Por que eu digo que esse destino não está selado? Tá? No mapa de astrologia horária do Lula, que eu tive a intuição em abril desse ano de 2021, eu posso dizer que esse destino não está selado por causa da lua fora de curso no mapa. Então o mapa mostra que realmente
O Lula tem grandes chances de ganhar como presidente em 2022, né? As probabilidades estão a favor do Lula agora, nesse momento, as probabilidades astrológicas estão a favor dele, os eventos parecem confirmar isso, mostram que há uma direção nesse sentido, há uma tendência nesse sentido, mas esse destino não está fechado, não está selado ainda, tá? O destino que vai estar selado mesmo é quando a gente estiver perto das eleições. O mapa que eu calcular de novo, eu ainda vou calcular mais um mapa de astrologia horária. Quando eu calcular esse mapa próximo das eleições, aí sim esse mapa vai ser um mapa definitivo. Vamos relembrar algumas previsões que eu já fiz antes sobre a presidência em 2022. Vejam que o destino ele não é predeterminado ponto a ponto. O destino não é uma linha reta. As probabilidades elas podem mudar e elas mudam, elas se modificam. Então, por exemplo, no dia 10 de abril de 2019, o mapa horário que eu calculei naquela época, em abril de 2019, já dava a vitória para o João Dória. O Dória é que estava favorecido nas previsões astrológicas. Em agosto de 2020, os oráculos mostraram uma nova direção do destino. E o Bolsonaro é que aparecia favorecido nos oráculos, o Bolsonaro. E inclusive na época as pesquisas estavam favoráveis ao Bolsonaro mesmo, tá? 23 de agosto de 2020. Então as tendências estavam favoráveis ao Bolsonaro. Agora, em junho de 2021, as tendências se mostram favoráveis ao Lula. Então vejam que o destino não é pré-determinado, tá? O destino não é uma linha reta, pelo contrário, o destino ele vai mudando as direções. Nós temos vários caminhos, várias possibilidades, às vezes o destino está num caminho, às vezes está em outro, às vezes está em outro ainda. A linha do tempo é maleável, ela muda, tá? Entendam de vez isso, que o destino ele pode mudar e pode mudar até mesmo no momento próximo da sua materialização. O cargo de presidente para 2022 vai ser definido no final do ano de 2022, né? Lá perto de novembro. Né? Se tiver eleições para primeiro turno, eleições para segundo turno, então assim, lá para perto do final do ano é que nós vamos saber quem vai ser o presidente de 2022. É quando o destino se materializa, né? Enquanto o destino não se materializa, né, o andamento das previsões ele pode se modificar. Acontecimentos ocorrem, né, e vão dando novas direções ao destino, tá? Vão mudando as probabilidades do destino. Bolsonaro estava favorecido nos oráculos em agosto de 2020. Agora é o Lula. O que é que aconteceu, né? Que fatos fizeram esse destino mudar assim? Né? O que está acontecendo que está ajudando na mudança de probabilidades de destino? Eu tenho as minhas hipóteses. Primeiro, o Lula está, como eu disse, o Lula está saindo do ciclo astrológico negativo que ele estava na época em que ele foi preso, na época em que ele foi acusado, difamado. Então ele está saindo desse ciclo, que é um ciclo de trânsitos negativos de Urano que não foi totalmente resolvido ainda, não passou ainda totalmente, mas o Lula já está saindo desse ciclo. A outra coisa que acontece é o seguinte, quer queira, quer não, o governo Bolsonaro está sendo péssimo, muito ruim. Não está conseguindo ter um controle adequado da pandemia Covid-19, né? Não está tendo esse controle. Nós estamos em junho de 2021 e o número de mortes já passou de 500 mil pessoas no Brasil todo. Isso pelas estatísticas oficiais. A gente pode até imaginar que tenham mortes aí, tenham
né, tenham aí contaminações que talvez as estatísticas nem sequer conseguiram alcançar. Então a gente estima que esse número é maior do que 500 mil mortes. Todo mundo praticamente já vivenciou a morte de um amigo, de um familiar próximo, né, por conta da questão do Covid. O Bolsonaro, logicamente, ele não é o culpado, ele não criou o vírus, ele não é o culpado da pandemia, diretamente pela pandemia, mas o presidente de um país, ele é responsável por políticas públicas de prevenção e saúde pública, né? Então, essa pandemia teria que ser controlada pelo presidente e ele está falhando muito nesse sentido. Até mesmo apoiadores do Bolsonaro, muitos apoiadores do Bolsonaro estão reconhecendo isso e estão tirando o apoio do Bolsonaro. Cada vez mais a gente vê o Bolsonaro perdendo apoio, né? Fora isso, a economia também não está tendo um desempenho adequado. Até teve aí alguns índices econômicos favoráveis aí, mostrando um crescimento moderado, pequeno, moderado da economia brasileira, teve esses índices, né? Esses índices, inclusive, coincidiram com a entrada de Júpiter em Peixes. Com a entrada de Júpiter em Peixes, duas coisas eu percebi que aconteceu. Mais pessoas estão conseguindo se vacinar, tá? Depois que Júpiter entrou em Peixes, eu percebi assim, mais pessoas conseguiram ter acesso à vacina. Nas redes sociais, nas minhas redes sociais, eu tenho visto mais e mais amigos publicando foto que estão conseguindo se vacinar. E a economia do país deu uma melhoradinha, tá? A economia do país deu uma melhoradinha. Tudo bem, os índices de crescimento econômico deram uma melhorada, mas isso não significa que a qualidade de vida das pessoas melhorou, né? Não, as pessoas estão reclamando que o preço do arroz está alto, que o preço do feijão está alto, né? Que o preço da alimentação está alto, gasolina, o preço não para de subir, né? Então, a mídia tenta argumentar que os problemas econômicos do Brasil estão relacionados com a pandemia. É claro que tem gente que acredita nisso, mas, assim, mesmo que seja de uma maneira inconsciente ou indireta, mas isso acaba, de alguma maneira, impactando o governo atual, né? O presidente atual não demonstra eficiência, né? Em políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a bem dizer, uma boa parte da população, uma camada grande da população, está com saudade da época em que no governo Lula todo mundo comia arroz, comia feijão, comprava carne a preços acessíveis, fazia churrasco de final de semana, tinha suas festas, né? Muitos empresários enriqueceram na época do Lula, muitos comerciantes, inclusive pequenos comerciantes, tiveram o seu comércio impulsionado, alavancado na época do governo Lula, né? Aí depois criticaram o Lula, disseram que o Lula é o maior bandido do Brasil, né? Coisa que agora está provado que era uma grande mentira. Lula foi difamado injustamente, né? E foi inocentado da maioria das acusações. Então a alegação de que o Lula é o maior bandido do planeta, a Rádio Jovem Pan adora falar isso, que o Lula é o maior bandido do planeta Terra. É mentira pura, né? Pura mentira, porque ele foi inocentado, é mentira. Então, muita gente, muitos comerciantes mesmo, pequenos e médios comerciantes que impulsionaram o seu negócio no governo Lula e que depois se voltaram contra o Lula, agora no governo Bolsonaro estão falindo. Estão falindo. Eu conheço vários casos. Não adianta dizer que é mentira, que não está acontecendo, porque eu conheço vários casos, vários, né? E tem estatísticas que mostram isso. Então, esses acontecimentos todos estão favorecendo o Lula, né? Mas, de novo, é como eu disse,
né? As probabilidades nesse momento estão favoráveis ao Lula, os oráculos estão favoráveis ao Lula, mas esse destino não está selado ainda. Então, cabe às militâncias progressistas, cabe aos apoiadores do Lula continuarem lutando, né, trabalhando para angariar votos, para trabalhar a imagem do Lula, né, trabalhar essa alternativa de resposta e de solução para o ano de 2022. Eu vi nas redes sociais até o Haddad era um dos candidatos possíveis para a presidência em 2022. Nas redes sociais do Haddad eu vi ele fazendo campanha para o Lula, né? Então isso significa, a gente pode deduzir a partir daí, se essa tendência permanecer, o Haddad não deve se candidatar para presidente, né? Ou talvez ele se coloque como vice, a gente não sabe, né? Ainda é muito cedo para dizer. Mas pelo menos agora, nesse momento, pensando que o Haddad estava sendo cogitado para ser o candidato do PT em 2022, mas agora ele está fazendo propaganda para o Lula nas redes sociais dele. Então, né, tem um movimento, inclusive de boa parte aí, até da mídia mesmo, e de diversas classes sociais, a classe média, a classe burguesa, a classe rica, né? Tá tudo se voltando para o Lula. Ou seja, lembranças da boa época estão fazendo a diferença agora, né? As pessoas querem voltar àquela época do Lula. Pelo menos o clima do momento é esse, e é isso que está refletido nos oráculos. Ok? Então é isso. E assim, para terminar esse vídeo, eu quero dizer que eu tenho uma playlist de astrologia política aqui no canal, com previsões desde o ano de 2016. Vocês podem entrar nessa playlist, olhar alguns vídeos, tá? Ver, acompanhar até algumas previsões que eu já fiz, inclusive em relação ao Covid. Tem uma playlist aqui de previsões em relação à questão do Covid também, da pandemia de Covid, tá? Que vocês podem ir lá e podem assistir. Né? Inclusive, eu tenho alguns vídeos recentes sobre esse assunto, e o que eu falei sobre esse assunto permanece, tá? As previsões anteriores que eu fiz sobre o Covid, tudo que eu falei não mudou, ela permanece. Essa parte do destino continua da mesma forma que eu falei nos meus últimos vídeos. Então é isso. Outra coisa também que eu quero dizer para vocês é que se vocês quiserem que eu continue fazendo esse tipo de trabalho, previsões de astrologia política, ajudaria bastante se vocês colaborassem com a campanha Apoia-se. O YouTube boicota vídeos de política, tá, gente? Principalmente de política progressista. O YouTube não monetiza esses vídeos, tá? Ele boicota. Então, para eu poder falar desse assunto, eu preciso ter uma colaboração da campanha Apoia-se. Eu já comentei sobre isso em vídeos passados. Eu deixo o link na parte de baixo do vídeo, caso vocês queiram apoiar, né, essa iniciativa aqui no canal, com R$1 por mês, 5, R$10 por mês. Um pouquinho de cada um de vocês ajuda a remunerar o tempo, a energia, tá? O trabalho aqui do canal, para que eu possa continuar a produzir esse tipo de conteúdo, tá bom? Então é isso, muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, pessoal!